Olá, amigo produtor, amiga produtora, estamos começando mais um episódio do podcast TV FEMEC, aqui na FEMEC 2024, que é a maior feira do agronegócio de Minas. O nosso convidado de agora é o Mário Campos, presidente da Ciamig. Mário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É um prazer estar aqui no podcast, falando aqui dentro dessa feira maravilhosa que é a FEMEC. Vamos começar do começo. O que é a Ciamig, até para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo agora? A Ciamig é a representação do segmento produtivo de açúcar, etanol, cana-de-açúcar, bioeletricidade e agora com biometano, também produção de gás, do setor aqui em Minas Gerais. O segmento bioenergético aqui em Minas Gerais. Então, nós representamos hoje de forma institucional o que a sociedade conhece como as usinas de cana-de-açúcar, né? Nós temos hoje 36 empresas que produzem açúcar, etanol, bioeletricidade, agora no biometano, aqui no estado de Minas Gerais. E também fazemos parte dentro da Federação das Indústrias do estado de Minas Gerais com os nossos dois sindicatos. O sindicato que representa a produção de açúcar e o sindicato que representa a produção de etanol. Então, a Ciamig é quem defende os interesses institucionais do segmento produtor bioenergético de Minas Gerais. Então quer dizer que esse amigo tem tudo a ver com o tema da FEMEC desse ano, né? Que são os biocombustíveis. Com certeza. Nós temos, primeiro, agradecer o fato, né, do presidente Tiago trazer essa temática, uma temática importante, não só para o Triângulo Mineiro, para Minas Gerais, mas para o Brasil que é protagonista nesse processo. Nós começamos lá atrás, lá na década de 70, a dar um impulso, né, no segmento, a utilização de biocombustíveis na nossa matriz de transporte, mas a nossa história com biocombustíveis não é só da década de 70, a gente começou lá na década de 20, a partir de alguns testes, né? Depois, na década de 70, deu um impulso, e mais recente, né, com os veículos que a gente chama de veículos flex, né, que o consumidor ele escolhe entre etanol ou gasolina, deu um impulso ainda maior. Hoje nós temos uma capacidade produtiva enorme dentro do Brasil, são mais de 400 empresas que produzem para a sociedade. Pessoal, para vocês se localizarem, é segunda-feira, estamos no primeiro dia da feira. Acabou de terminar uma roda de conversa que o Mário foi, inclusive, o mediador da feira. Conta para nós como que foi essa experiência lá na Arena do Conhecimento, nessa troca de ideias com tantas lideranças do campo. Olha, participou junto comigo dois parlamentares, né, a deputada Ana Paula, que muito bem representa aqui a cidade de Uberlândia, toda a região do Triângulo, e nós convidamos o deputado Arnaldo Jardim, que é um deputado federal do estado de São Paulo, mas que há anos, né, trabalha e defende o segmento produtor de biocombustíveis no Brasil. Junto conosco também estava o presidente da FAENG, o Toninho, e o Roberto Rodrigues, que é uma sumidade, né, que tem um papel importante, uma história dentro do todo o setor do agronegócio brasileiro. E por fim, a gente convidou também dois grandes empresários aqui da região, o CEO da CMA, Carlos Eduardo, e o CEO da Bioenergética Aroeira, o Gabriel. São dois dos empresários mais arrojados hoje no segmento e que têm ajudado a essa região crescer nessa área. O que nós debatemos, né? Primeiro, gente, em todo o segmento agro, a gente pensa nas cadeias agroindustriais e os biocombustíveis de todas as formas, seja etanol, biodiesel, biometano, combustível de aviação sustentável e outras formas de biocombustíveis que possam aparecer, também o hidrogênio verde. É muito importante que o setor empresarial esteja muito próximo de quem pensa, debate e aprova as políticas públicas no Brasil, né? Nós estamos falando aqui do segmento de energia. Segmento de energia em todos os cantos, 4 cantos do mundo, ele é um segmento muito regulamentado, né? Com forte regulação. Então, ou seja, a gente precisa participar desse debate. E no Brasil, ele ganha um contexto extremamente interessante, porque ele envolve o agronegócio nacional, né? Então, hoje, o nosso segmento produtor de energia, de agroenergia, ele está junto com o segmento produtor de alimentos, crescendo de forma conjunta, sustentando financeiramente ambos os lados. Ou seja, a gente é um grande fornecedor de alimentos no mundo, também porque conseguimos ser
um grande fornecedor de água e energia para o mundo. Tá? É utilizar da matéria-prima, criar valor a partir da matéria-prima que o Brasil sabe muito bem produzir, seja cana, soja, milho, trigo, triticale, insumos, resíduos da produção bovina, ou seja, utilizar dessa estrutura para que a gente possa fechar cada vez mais o círculo naquele conceito de economia circular e produzir biocombustíveis. E depois utilizar esses biocombustíveis. Não adianta a gente produzir se a gente não utilizar. E o Brasil criou uma plataforma de utilização muito interessante, né? O etanol hoje ele pode ser encontrado de forma pura nos postos revendedores de todo o Brasil. Ele está misturado à gasolina hoje 27%. O biodiesel está misturado ao diesel em 14%. O biometano está aí crescendo. A bioeletricidade, que é energia elétrica, está abastecendo as casas, as indústrias no Brasil. E outras formas de produção, no futuro aí o combustível de aviação sustentável. Então, ou seja, a gente tem uma gama de oportunidades muito grande que no fim traz uma sustentação econômica a todo o agro muito interessante. Então, o país que é um grande produtor de produto in natura, né? Soja, milho, a cana não é um bom exemplo porque você não exporta cana, mas você tem a possibilidade de agregar mais ainda valor nesse produto e exportar, quem sabe, no futuro, etanol, biodiesel, combustível de aviação sustentável e ajudando toda a cadeia alimentar também, com açúcar, que é alimento, com DDG, que é um subproduto da produção de etanol de milho, com farelo de soja, no processamento da soja também resulta, e aí você pode no futuro exportar proteína, que tem o maior valor agregado para o segmento. Então assim, é uma cadeia extremamente importante, interessante, que quando se fecha, cria muito valor para quem produz, para o agricultor, para quem agroindustrializa, né, nesse processo. Mário, nesse primeiro dia foi tema recorrente em quase todos os painéis, quase todas as plenárias, a questão do carro elétrico, não versus, a gente não está querendo trazer esse embate, mas com o carro movido a etanol, só etanol ou flex, como você comentou. Qual que é a visão que a CEAMIG tem com relação a essa discussão, digamos assim, que está envolta hoje nesse processo? A CEAMIG faz parte de um movimento construído ao longo do último ano e que foi lançado recentemente em Brasília, que chama Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. Ali estão alinhados produtores de biocombustíveis, grandes marcas aí da indústria automobilística nacional, não são todas as marcas, mas as líderes de mercado estão conosco, inclusive algumas delas que estão chegando aí no segmento elétrico também estão nesse programa, todo o segmento de autopeças e também os trabalhadores que têm grande interesse em manter essa indústria viva para o Brasil. E ali a gente se propôs ao longo de um ano e antes do lançamento encomendar um estudo que foi feito pela LCA Consultoria do professor Luciano Coutinho, já foi presidente do BNDES, já foi professor da Unicamp, no sentido de estudar qual que é o melhor caminho para o Brasil. A gente tem uma tecnologia que está sendo difundida e desenvolvida lá fora, nos grandes polos automotivos mundiais, Estados Unidos, China e União Europeia. Claro que tem contestações por lá, mas a questão do veículo elétrico, a bateria está sendo desenvolvida lá. Mas pensando na nossa capacidade de industrialização, na nossa capacidade de manter os nossos empregos, naquilo que a gente tem que é o objetivo maior, que é descarbonizar. Porque a gente está começando, o mundo está adotando um veículo elétrico, não é só porque o motor elétrico é uma nova tecnologia, é legal o carro, não. No fundo é a questão da descarbonização que é tão necessária. Então o inimigo é o carbono e aí você precisa descarbonizar. Veja, o veículo elétrico ele tem um potencial de descarbonizar interessante em algumas regiões. Agora, o debate que a gente traz e a gente trouxe a partir desse movimento, repetindo, né, mobilidade de baixo carbono para o Brasil, é um debate no sentido que, olha, nós precisamos ver, primeiro, como que o veículo é produzido, como que os materiais que estão ali no veículo é produzido, depois como que o combustível que vai ser utilizado nesse veículo foi produzido, e depois como esse veículo vai ser descartado, né? Então a gente está propondo
a visão como um todo, que a gente chama uma metodologia de ciclo de vida, né? Que é o objetivo nosso, chegar do berço ao túmulo, que hoje a política pública está direcionando para isso. E a partir disso, demonstrar para o Brasil, considerando o contexto de uma transição energética justa, numa descarbonização que é viável e uma neoindustrialização utilizando o veículo bioelétrico, qual que é o melhor caminho para o Brasil seguir no sentido de manter a sua indústria de biocombustíveis ativa, manter a engenharia automotiva brasileira ativa, manter a indústria automobilística brasileira ativa, criando emprego ou mantendo os empregos e gerando desenvolvimento para o Brasil. Então, esse estudo chegou numa conclusão que o melhor caminho para o Brasil é a gente utilizar o conceito que a gente chama de bioelétrico. Ou seja, vamos trazer a eficiência do motor elétrico e de uma pequena bateria, mas utilizando o biocombustível como combustível para aquele veículo. No sentido que a gente tem um veículo que vai andar muito mais com 1 litro de combustível, mas ele vai utilizar o biocombustível, no caso, etanol ou outro biocombustível que for. Então, ou seja, ele demonstrou que esse caminho para o Brasil, o caminho do híbrido flex, é muito melhor para o contexto, para o conjunto global. Aqui, no objetivo não é nem falar mal dos veículos elétricos, a bateria, mas a questão é que a gente tem um contexto, né, de produção fora do país, dificuldade de produção local, principalmente na questão do conjunto da bateria, e obviamente a gente sabe, nós estamos num país com dimensão continental, da dificuldade da gente implementar uma infraestrutura. Sendo que, por outro lado, já temos no Brasil uma forma de descarbonização já difundida, com escala, gerando todo esse movimento do agro, que é a nossa vocação. Então, o melhor caminho, de fato, é esse que eu citei, da gente caminhar para o híbrido flex. Então, é isso que a gente está acreditando nesse conceito que a gente chama de bioelétrico. A minha próxima pergunta era exatamente essa. Qual que é a visão de futuro da Ciamig agora nesse mercado, né? Acabou que você já deu uma respondida nesse sentido. Mudando do futuro, então, voltando para o passado, antes a gente conversava aqui nos bastidores e ele comentou que conhece a FEMEC desde a sua primeira edição. Como que você vê a evolução dessa feira, a importância dela para o mercado do agronegócio brasileiro? Olha, eu sou fã de Uberlândia. Eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte. E assim, nós temos 853 municípios em Minas Gerais. E o estado é muito grande, né? Nós temos um estado do tamanho de um país como a França. E é muito importante que a gente consiga, né, como estado, crescer essas regiões. E a vocação nossa aqui do Triângulo Mineiro é a vocação do agronegócio. E quando você consegue materializar a partir da maior feira do agronegócio mineiro, dentro daquela que é a maior cidade do interior de Minas Gerais, a segunda maior cidade do estado, atrás somente de Belo Horizonte, é muito importante, muito interessante para que a gente de fato veja que dentro dessa estrutura a gente possa ter diversos negócios e unir durante uma semana todo o agronegócio mineiro no sentido de pensar o futuro, de fazer negócio com o presente, de trazer as novas tecnologias. Um segmento que tem grandes transformações, teve grandes transformações no passado recente, está passando por uma transformação grande e tem ainda muita coisa por vir, né? Então nós temos aí a inteligência artificial chegando no agro, nós temos aí cada vez mais a questão da mecanização mais eficiente, entendimento, novas variedades, os bioinsumos, né, que são a grande novidade dos últimos anos, que tem ajudado todo o segmento do agro a reduzir cada vez mais a sua pegada de carbono. Então, ou seja, é um ambiente extremamente rico no sentido da gente crescer como setor do agro em Minas. Excelente, gente. Esse é o Mário Campos, presidente da Ciamig, que fez questão de participar aqui no nosso podcast com a gente. Mário, muitíssimo obrigado pela sua participação e estamos aqui todos os dias. Se quiser bater mais papo, chama a gente para a gente conversar, beleza? Sucesso a FEMEC, bons negócios a todos. Obrigado. É isso aí, galera. Mais um episódio do podcast TV FEMEC. FEMEC 2024, a sua melhor compra do ano, tá aqui.